que estava na rota de destruição por Deus, que não era do povo de Deus, que não era do povo escolhido, que não era do povo de Deus, que era o povo, ao contrário, que trabalhava contra o povo de Deus. Josué então chega diante da cidade de Jericó, uma das mais cidades antigas, se não for a mais antiga da Bíblia Sagrada. Mas, amados irmãos, Jericó tinha uma muralha impenetrante, que aos olhos comuns, aos olhos do homem, aos olhos dos homens, não podia ser destruída. Uma muralha, amados irmãos, que diz os historiadores, que podia andar facilmente um carro popular por cima das muralhas, e eram altas muralhas e largas, e eram guardadas por torres que vigiavam a cidade de Jericó, que vigiava a cidade de Jericó contra os inimigos que eles tinham, como eram os inimigos que era o povo de Deus. Mas Deus, quando tem um propósito, Deus quando quer fazer, Deus quando está na rota do Deus vivo, não tem muralha, não tem torre forte, Deus destrói, Deus faz cair, porque Deus tem um propósito, e o propósito de Deus é cumprido na vida daqueles que obedecem. Então Jericó, amados irmãos, Josué manda 2 espias para espiar a terra ali de Jericó e a cidade de Jericó. Josué manda 2 espias, e a Bíblia diz, amados irmãos, que os espias iam para sondar a cidade, para ver como que era a proteção da cidade, para ver como que era o número de soldados que tinha naquela cidade, para ver como que era a guarnição e a proteção daquela cidade, para que o povo de Deus, para que Deus, através de Josué, traçasse uma estratégia para destruir aquela cidade, para destruir e matar todos os que moravam naquela cidade. Veja bem como Deus tem um propósito. E os espias entraram, amados irmãos, naquela cidade, e ali entraram numa casa de uma mulher chamada Raabe, e ela era prostituta. A Bíblia diz que ela era prostituta na cidade, e ali os espias entraram, amados irmãos, para observar a cidade. Veja bem como Deus tem um propósito. Por que logo na cidade? Por que logo na casa da prostituta? Por que logo na casa da mulher mais pecadora da cidade? Por que eles entraram logo no lugar, no dedé, de uma mulher pecadora, que a sociedade não dava nada por ela, que ninguém dava nada por ela, que era isolada num lugar, porque ela tinha uma casa de prostituição e era prostituta segundo o que narra a Bíblia Sagrada. Amados irmãos, então os espias entraram e esconderam na casa de Raabe, porque o rei de Jericó ficou sabendo que tinha enviado espias para observar aquela cidade. O rei observou, chegou a Deus conhecimento, e o rei mandou soldados ali, amados irmãos, a vasculhar a cidade. E como ali na casa de Raabe era uma casa de prostituição, que muitos homens passaram, que muitas pessoas passaram, enviou soldados até ali a casa de Raabe. Amados irmãos, veja como Deus faz, veja como Deus é bondoso, veja como Deus é misericordioso, veja como Deus não faz acepção de pessoa, veja como o trabalhar de Deus é diferente, veja como Deus pensa, não é como o homem pensa. Deus tem a sua estratégia, Deus tem os seus planos, e Ele usa quem Ele quer, Ele faz da maneira que Ele quer, Ele age da maneira que Ele quer, e o Senhor nunca perdeu a batalha, o Senhor nunca perdeu uma guerra, porque Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o estrategista maior, o Senhor da glória, o Deus forte, o Deus poderoso. E é esse Deus que eu estou pregando aqui nesta noite, é esse Jesus que eu estou pregando aqui nesta noite, é esse Jesus que eu estou falando para a igreja nesta noite, que
sua vida, Ele vai cumprir. E se Deus tem um plano na tua vida, queira ou não, Satanás, Deus vai cumprir o projeto na sua vida. E se Deus tem um plano na sua vida, ou nós podemos dizer: sai na frente, Satanás, sai na frente, demônio, porque o Senhor dos exércitos chegou, o Rei da glória chegou, o estrategista chegou, o Senhor da guerra chegou. Aleluia! E ali os espias, ali naquela cidade, e os soldados do rei entraram na casa de Raabe, porque enviou o rei a Jericó: tira fora esses homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Os soldados dizem: vem, tira esses homens daí, porque veio espiar toda a terra. E aquela mulher, amados irmãos, a Bíblia diz no versículo 4: porém aquela mulher tomou ambos aqueles homens e os escondeu e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde era. Aqui é lugar que entra muita gente. Vieram homens a minha casa, mas não sabia de onde. E a Bíblia diz, amados irmãos, que Raabe escondeu os espias no telhado da casa. Raabe escondeu os espias, porque se os soldados pegam os espias, tinha matado. Mas Raabe